Começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui no Facebook da Multirio e pela NET, no canal 26. Você que já acompanha a gente já sabe, a gente alimenta as postagens do Facebook com mais conteúdo sobre a conversa, tema do nosso dia aqui e também tem conteúdo extra para você no portal da Multirio. Então dá uma olhada lá nas várias plataformas da Multirio para você mergulhar cada vez mais no universo do que a gente vai conversar aqui hoje no Hashtag Educa. Você que acompanha a gente pelo Facebook, lá nas postagens também, além de mais conteúdo, a gente espera a sua participação. Manda pra gente a sua experiência, conta como você trabalha, enfim, a atividade na escola, manda suas perguntas. É o momento da gente tirar as suas dúvidas. Aproveita que, geralmente, a gente aqui, nas poltronas aqui do lado, a gente tem gente super importante que domina o assunto. E hoje, e a gente, se você está acompanhando pela NET, no canal 26, né, no conforto de uma tela maior aí pela televisão, a gente também tem nosso canal de comunicação, que é o WhatsApp. Manda pra gente a sua participação que a gente quer te ouvir. Hoje o Hashtag Educa está machadiano, né? Estamos no ano que a gente comemora 110 anos, né, da morte de Machado, enfim, da importância do escritor para a cultura brasileira. E a gente, olha, vai trazer para vocês algumas informações. Joaquim Maria Machado de Assis, carioca, nascido no Morro do Livramento. Você que acompanha a gente, aquela área ali portuária do Rio de Janeiro. Filho de um brasileiro e de uma açoriana, Machado de Assis se tornou um dos maiores escritores desse país. Escritor, tipógrafo, jornalista, ele escrevia peças de teatro, cronista. Machado de Assis contribuiu para vários jornais de sua época, narrando o cotidiano aqui do Rio de Janeiro. A vida ali de 1800, início de 1900, os bondes, enfim, a vida na cidade do Rio de Janeiro, né? E a gente era a capital do país, então pensa, tudo que passava de efervescência cultural, de reflexão, de debate político, Machado estava vivendo. E ele narra para a gente, em todo esse material que está disponível, a vida e as ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro pareciam estar impressas na mente de Machado, tipo um GPS particular na cabeça, com as livrarias, as confeitarias, enfim, todo o entorno ali do centro da cidade e bairros como Cosme Velho, Flamengo e Glória. E tem outros espaços que a gente também vai percorrer hoje aqui no Hashtag Educa. E quem conversa com a gente sobre esse universo e uma maneira de aproximar a garotada da escola, que às vezes é tão resistente, que diz que Machado é difícil de ler, hoje você vai descobrir que é mais fácil. Você pode passear pela cidade, mostrando Machado de Assis, conversando com Machado de Assis, e você pode ir além. De repente, tem um livro aí na sua sala de leitura, na sua biblioteca, que aproxima Machado de Assis da garotada pelo próprio ponto de vista dos adolescentes. Personagens super interessantes e trabalhos interessantes de quem está aqui do meu lado, que é Sheila Carvalho, que é especialista em políticas territoriais no estado do Rio de Janeiro e mestranda em geografia pela UERJ. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa, Sheila. Muito obrigada, boa tarde, é muito prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E olha, você que é de sala de leitura agora vai adorar. Aqui do lado a gente está com quem? Luciana Sandrone, que é escritora premiada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e detentora do Prêmio Jabuti de Melhor Livro Infantil. Luciana, seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa. Super obrigada e estou muito contente de estar aqui para conversar sobre o Machado, né? Muito bom. Para começar logo a conversa, Machado de Assis, como é que a gente lê Machado? Isso é uma questão para vários professores, para alunos e pais de alunos também. Como ler Machado? Eu acho que hoje em dia a gente tem muito recurso, né? Hoje a gente tem história em quadrinho, né? Obras de ilustradores renomados que pegaram contos, né? E passaram para a história em quadrinho. Você tem a televisão, né? Você tem, há pouco tempo teve uma adaptação, né, do Luiz Fernando Carvalho, muito bacana. Então tem outras maneiras, né, de você ir começando a falar do Machado, né? Porque tem um medo, com certeza, né? Porque ele é um clássico, ele virou um clássico, né? Ele é o nosso grande romancista, né? Então eu acho que tem esse medo, mas tem que perder esse medo, porque ele era muito moderno já na época dele, né?
Eu penso o seguinte, vou defender a sardinha aqui, puxar a sardinha para as crônicas, né? Quando a gente pensa em Machado de Assis, a gente fica muito restrito, às vezes, aos seus romances. Só que Machado é muito mais do que os romances, né? As crônicas, por exemplo, a gente tem crônicas de 1961 até, 1861 até 1900, crônicas semanais. Então, quando as pessoas buscam o Machado, buscam mais os romances e acaba que as crônicas ficam de lado um pouco, né? E a crônica, esse relato da vida cotidiana, pode ser uma porta de entrada, talvez mais fácil para a garotada. Com certeza. Para ir para os romances, né? Porque se ele fala do dia a dia, né, do segundo reinado, assim, é muito espirituoso, ele é muito humor, né? Ele tem uma coisa que é incrível para a época dele, né? Tanto que ele era reconhecido na época dele como um fenômeno mesmo, né? Porque ele ia além até nas crônicas, né? E também acredito que a crônica, por ser um material de 2 a 3 páginas, para esse aluno hoje que tem um pouco de preguiça de ler, né? Falar, vamos ler Dom Casmurro. De ler, né? A capacidade de retenção da atenção deles é diferente da nossa. Precisa seduzir muito essa garotada para eles manterem o foco, né? O mundo está muito na palma da mão hoje, né? Muito instantâneo no celular. Então, prender o aluno para ler um romance, de repente, fica um pouco mais complicado. E eu acredito que a crônica seja uma porta de entrada para que o aluno possa conhecer esse mundo machadiano e até vislumbrar outras possibilidades. Poxa, olha só que interessante essa crônica, eu vou buscar esse romance. Olha a linguagem dele, né? A linguagem dele está bem parecida com a nossa, tem ironia, ele dialoga, né? Eu acho interessante o Machado que ele dialoga com o leitor o tempo todo, ele te prende ali. Então, eu acredito nas crônicas como um instrumento mesmo de abrir possibilidades para a sala de aula. Além da crônica, nos livros, nos textos deles, a gente percebe a participação do narrador nesse diálogo mesmo com quem está lendo, com o leitor, né? Com certeza. Ele está, como a Sheila falou, ele está todo o tempo conversando com o leitor, ele facilita, ele explica o capítulo anterior, ele é muito irônico, né? E ele brinca muito com minha querida leitora, meu querido leitor, e dá até, às vezes, bronca no leitor, né? Ele é muito espirituoso e tem esse diálogo permanente, né, com o leitor, ajudando e explicando a situação, né, para o leitor. Vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho com Machado, porque você tem um livro, né, que fala da experiência de 2 adolescentes que vão à ABL e, de repente, se encantam com Machado de Assis ali, o que seria uma estátua. Ele está ali e começa toda uma viagem. Né? Por que você decidiu usar esse recurso de falar de Machado a partir do ponto de vista de 2 adolescentes? Eu acho que eu me inspirei muito no Dom Casmurro, né? O Dom Casmurro é um célebre livro, né, que ficou muito ligado a essa questão se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Mas se a gente lê agora, lendo agora, relendo, você vê que 1/3 do livro é o namoro de Bentinho e Capitu com 14 anos, 13, 14 anos. Então eu me inspirei nesses 2, né, Bentinho e Capitu, e para os dias de hoje. Então a Maria é uma adolescente de 14 anos, muito aguçada, muito inteligente, e o Joaquim é um adolescente de 14 anos, mais na dele, mais criançola, né, como o Machado fala, do Bentinho. E aí esses 2 têm essa aventura com a estátua do Machado que fica na academia, né, que ele foi o primeiro presidente, né? Isso é surpreendente, né? Um homem que era neto de escravos foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E o maior vendeu romancista. Doce, eu estava lendo ele ajudou, acho que uma tia dele, a vender doces. Ele teve uma infância pobre. Era uma infância pobre, mas não era assim perdido na rua. Os pais eram trabalhadores, humildes, sabiam ler os pais, isso era surpreendente. Então os pais assinavam uma revista sobre
o Segundo Reinado, né, sobre a corte, né? Então ele aprendeu a ler com a mãe, né, com a Dona Maria Leopoldina, e eles trabalhavam para uma viúva muito rica que ajudou o quanto pôde, né, porque ela também morreu, né, cedo. Ele tinha 6 anos quando a patroa morreu, né? Então ele tem essa vida pobre, mas que é rica de conteúdo, de acesso à informação. E as pessoas que ele encontrou, né? O Paulo Brito, que era um livreiro, né? Que o ajudou. O José de Alencar, mais tarde, foi um padrinho dele, né? Ele se tornou muito amigo do José de Alencar, né? E olha, além dele ser assim um escritor consagrado, que a gente está falando da presidência dele até na Academia Brasileira de Letras, Machado percorreu espaços de governo, né? Ele esteve à frente de algumas secretarias de governo. Então, a possibilidade de você falar de uma realidade que o Brasil vive até hoje. Antes de eu ir para as perguntas que já chegaram aqui, eu queria que você mostrasse esse livro, e eu vou emendar na pergunta. Olha, gente, esse é o livro que a gente estava falando, que é o Joaquim e Maria e a Estátua de Machado de Assis. Isso. Né? Que conta a história dos 2 adolescentes. Machado permanece atual? Ah, com certeza. Totalmente. Talvez mais atual que os autores de hoje. Por quê? Vou dar um exemplo de uma crônica sobre os bondes que eu estava lendo esses dias, né? Machado escreveu uma crônica fazendo assim, regras para a utilização dos bondes. E aí todas aquelas regras, se você for parar para olhar, hoje em dia ainda são atuais para quem utiliza transporte público. Do tipo, quando você for ler um jornal, não abra seus cotovelos. Olha aí, gente. Sabe? Então, assim, o tempo inteiro, nas suas crônicas, Machado está falando do cotidiano da cidade, né? E muitas coisas ainda permanecem atuais. Você estava falando que ele é atual? Eu acho que ele é muito atual, né? Por essas coisas da cidade, pelo dia a dia da cidade, né? A gente tem o VLT de volta, tem o bonde de volta, né? Mas a questão política é impressionante, né? Porque ele vai, né? Ele trabalha com ele vive todo o Segundo Reinado, e ele trabalha com elite, na maioria dos romances ele trabalha com os personagens são elite, todas ligadas à política, né? Então ele fica criticando toda essa sociedade, toda essa ligação com a corte, toda a questão do prestígio, da elite, né? Então ele critica muito essa... E ele está junto do governo por essas passagens dele à frente de Secretaria de Agricultura, enfim, uma série de espaços de governo, né? Machado vive a transição, né, da monarquia para a república. Então, isso também está muito presente na obra dele, né? Todo aquele universo ali, aquela atmosfera pré-reforma Pereira Passos, por exemplo, onde já existiam ideias de algumas reformas, de alargamento de ruas, como o exemplo do possível alargamento da Rua do Ouvidor, né? Ele sempre estava se posicionando, né, politicamente em relação a essas mudanças, né? Em relação a leis que saíam, né? Ele era muito antenado e estava sempre exercendo seu papel político também nos jornais, nas crônicas, a partir desse cotidiano. Eu acho que a partir daí, depois ele, em alguma crônica, um romance, que eu não estou me lembrando agora, mas ele fala o que isso vem depois do Pereira Passos, né? O que vai acontecer com o Rio do Machado. Ele já prevê que muitos Pereira Passos vão passar e vão começar a destruir todo o Rio colonial, né? Todo o Rio antigo, né? A gente tem participação aqui do Renê. Olha, você que está assistindo a gente pelo Facebook, eu quero saber, hein? Como é que você trata Machado de Assis nas suas atividades escolares? Como é que você lida com a literatura, enfim, com a experiência de Machado de Assis na sua escola? Participe. A sua participação é super importante, tanto pelo Facebook e pelo WhatsApp. E o Renan Prado, ele pergunta por que Machado de Assis não tem o reconhecimento mundial que merece. Por que será?
Olha, eu acho que o Dom Casmurro é considerado um dos 100 melhores romances na lista do Harold Bloom, se não me engano. Eu acho que ele é realmente considerado, ele é traduzido, ele é conhecido como um dos grandes romancistas. Mas é claro, é em português, né? Eu acho que a língua portuguesa são poucos os países, claro, tem Portugal, África, Brasil, mas mesmo assim é uma língua que não é muito traduzida. Né? Disseminada de uma maneira geral. Isso. Carla Carvalho, olha aí, arrasando, Sheila. Ai, meu Deus. É família. Luciana Barreto, trabalho Machado de Assis há muito tempo com os meus meninos. Outra dica excelente para ajudar os alunos a penetrar no universo machadiano é Moacir Clear, com o livro O Menino e o Bruxo. Ah, ótimo. Que bom, olha, vai contando pra gente aí como é que é a sua experiência com Machado. Como é que a gente torna Machado de Assis, se a gente for pensar em estilo literário, né? Como é que a gente torna esse estilo mais próximo da garotada? A gente sabe que ele trabalha a ironia, que ele às vezes tem até um pessimismo, né, junto com a crítica dele, mas ele é capaz de reflexões profundas. Ele fala do universo afetivo muitas vezes, né? Ele tem não posso dizer uma melancolia, mas ele tem às vezes questionamentos próprios, pelo menos ali no início mais romântico dele, né, questionamentos mais ingênuos até, que eu acho que é muito próprio da faixa etária dos adolescentes, de uma maneira geral. Dá para o professor se valer disso e tentar aproximar com a realidade, com o universo, até das sensações, dos sentimentos dos alunos e levar Machado? Eu acho que com certeza, eu acho que sim. Se o professor é apaixonado, né, pelo Machado, né, gosta das obras, gosta dos contos, das crônicas, eu acho que o professor vai passar isso para os alunos, né? E é isso, ele é atual. Você pode pegar uma crônica hoje e você vê que ele fala de coisas que estão nos jornais hoje, né? Porque as coisas não mudaram, né? Infelizmente, né? Então, eu acho que, com certeza, e tem que sempre lembrar, né, que o leitor do Machado seria um adolescente, nunca uma criança. Acho que não é por aí. É realmente um adolescente que vai começar a ler os contos, as crônicas, depois passar para os romances e ler junto com o professor, né? Que é uma das coisas que as rodas de leitura, né? Cada um lê uma parte com o professor ali, que talvez não entenda uma palavra, os alunos, e ali o professor pode ajudar. Eu acho que também saindo pelas ruas, né? Indo a Colombo, indo à Rua do Ouvidor, né, passeando e mostrando que ainda tem alguma coisa, né? Agora, qual é esse Rio de Machado? É o centro, né? Sobretudo o centro, né? A gente tem obras dele que se passam em Botafogo, né? Como você falou, Glória, mas principalmente o centro, né? E que centro é esse? A Praça 15, né? O Largo do Paço, né? A Rua do Ouvidor, o Passeio Público, a Praça Tiradentes. Praça Tiradentes. Né, que a sua época se chamava Praça da Constituição, né, e depois se transformou em Praça Tiradentes. Todo esse caminho ali do centro, né, a gente pode, por exemplo, sugerir para os professores que busquem os locais de moradia, né, do Machado de Assis, os locais que ele trabalhava, né, uma proposta de atividade, né, para que os alunos busquem isso, né, e façam trajetos a partir dessa locomoção casa-trabalho, né, para perceber quais eram os lugares pelos quais ele transitava, quais eram os lugares que o Machado de Assis frequentava, né, como a antiga Livraria Garnier, né, a própria Confeitaria Colombo, como a Luciana falou. E o que acho possível também, apesar de muita coisa na paisagem ter mudado, né, hoje a gente, infelizmente, não tem mais a Livraria Garnier, mas reconhecer na paisagem o que agora existe. Ocupa aquele espaço. Né, Porque isso é uma leitura, né? O que foi substituído
diz muito também da importância, né? Eu não queria usar a palavra importância, mas da importância daquele espaço ter sido sobreposto por outro, né? E sobretudo aquele primeiro trecho ali da Rua do Ouvidor, né? Entre a Orla Conde e a 1º de Março, né? Ainda preserva alguma característica do século XIX. Então, acho interessante assim, fazer um passeio. Os Arcos do Teles, né? Ali, Isso, a Travessa do Comércio. Ali é o Rio Antigo, o Centro Cultural Banco do Brasil, passear por ali, maravilhoso. Você já fez esse passeio do Machado? Já, né? Porque eu tive essa fixação pelo Rio Antigo, né? Quando eu tinha uns 14, 15 anos, meus pais me deram aquele livro do Marc Ferrez, mostrando o Rio Antigo. Com as fotos, e eu não acreditei que o Rio, né? Que foi, infelizmente, muito alterado, né? Então, eu comecei a gostar muito de passear por lá e fiz o Lúde na Revolta da Vacina, que foi o primeiro livro. Que é imperdível também, viu? Vale a pena a leitura. E o Machado aparece com a dona Carolina, com a mulher, numa cena que a família Manso, a Lúde, está lá com eles na Colombo. Então, passear por ali, eu tive que fazer isso com muito prazer, né, para me inspirar para escrever. Você trouxe os livros, né? Pode mostrar para a gente? Eu trouxe o Lúde Vai à Praia, que é a primeira Lúde, que fala muito da poluição da Baía de Guanabara. Que né? ele também reclama também um pouco ali da Glória. Ele fala né, da relação com o mar, é importante. Mar. Esse aqui já é um lugar que ele não frequentou, que quem frequentou mais é o José de Alencar, que adorava a Floresta da Tijuca, é o Lúde na Floresta da Tijuca. E esse aqui é um quilombo no Leblon, que também não tem nada a ver com o Machado, mas que eu usei uma crônica dele para falar... É o Quilombo das Camélias? É o Quilombo das Camélias. Rui Barbosa era um dos... Exato. E eu peguei uma crônica dele para falar do dia do 13 de maio, né? Do dia da assinatura da abolição. Que era uma questão também para Machado. Né? E que ele fala desse dia como se fosse assim, foi um carnaval na cidade, né? Ele fala que foi uma alegria, que foi um espanto, foi uma semana de carnaval, né? Inclusive, há uma foto, né, que foi resgatada há pouco tempo, né, que mostra Machado ali, né, próximo aos grandes nomes da época, né, no ato da assinatura da abolição, né? E esse é totalmente ligado ao Rio, que é a história do Rio de Janeiro através da arte, com pinturas, né, pintores, e ao Pão de Açúcar, que conta a história do Rio. Então, olha, professor, a gente encontra, com certeza, pelo menos alguns desses exemplares nas salas de leitura com certeza. da Secretaria Municipal de Educação, da Rede Municipal de Ensino. E se você não tem na sua sala de leitura, na biblioteca da sua escola, não sabe o que está perdendo, porque são livros ótimos. Então, vale a pena. A gente tem comentários aqui, já me avisaram no ponto, Flávia, a gente tem as participações. Vamos aqui às participações de vocês, porque, olha, Sônia Salomão, qual a melhor obra para introduzir o adolescente na leitura? Pode ser pelas crônicas, como a gente estava falando? Crônicas, Dom Casmurro, né? Ana Paula Braga Petito, muito orgulhosa. Flávia Silva, essa proposta do passeio pelo Rio de Machado ajuda a aproximar o aluno adolescente do universo do autor e ajuda a despertar o interesse para a leitura de suas obras. Ótimo. O Adalto Tavares, bate-papo super interessante para se pensar as continuidades e rupturas do Rio de Machado e o Rio pós-mega eventos. Parabéns, Sheila e Multirio e Luciana. Obrigada, viu? Uma das coisas que a gente está tratando aqui é a questão da crônica, né? O seu trabalho é todo em cima das crônicas de Machado. Eu acesso essas crônicas aonde? Eu estou te assistindo, eu sou professora, estou assistindo, quero acessar essas crônicas. Qual é o mecanismo de busca? Como é que você chegou até essas crônicas? Então, a minha primeira crônica foi justamente a que eu usei para fazer a minha monografia da pós, né? Da pós-lato sensu. E simplesmente eu descobri, eu lembrei, assim, que existia alguma relação entre o Machado de Assis e a Rua do Ouvidor. E aí eu coloquei no Google Rua do Ouvidor Machado de Assis e surgiu uma crônica.
E eu me apaixonei por essa crônica. Então, assim, até mesmo no Google, né, dá para você procurar. Mas, assim, todo o acervo dos jornais antigos, né, Machado, ele publicava essas crônicas semanalmente, inclusive os próprios romances em forma de folhetim, né, nos jornais antigos, jornais e revistas. Todo esse material já tá digitalizado na Biblioteca Nacional, no acervo online da biblioteca. Olha aí, professor. Então, inclusive uma outra proposta de atividade do próprio aluno, né, poder ter esse acesso, né, e buscar as suas crônicas ou então outros materiais de antigamente, nessas fontes primárias. Além disso, Machado tem um domínio do MEC, né, machado.mec.gov.br, onde todo o acervo de Machado já está lá disponibilizado em categorias, contos, crônicas, romances. Então, assim, tá tudo mastigadinho, é só procurar, sentar e ler. E vai ficar mais mastigado ainda, porque a gente vai colocar os links nas nossas postagens, professor, para você poder acessar. O que ela estava falando é importante, porque quando a gente pensa em Machado, talvez a gente foque só na literatura, mas dá para ir além. Tá. Né? Dá para a gente experimentar toda essa parte interdisciplinar com o aluno. Uhum. O que, por exemplo, a gente pode fazer a partir de um romance como Dom Casmurro, se a gente tivesse que ir além da literatura? Como que o professor pode trabalhar em cima disso? Uhum. Ele pode ir para a questão geográfica, para a questão histórica, mas também pode ir para as ciências, para a língua portuguesa. Dá para percorrer? Que sugestão, por exemplo, a gente poderia tirar do romance? Eu acho que com certeza. Poderia ir para a história, poderia ir para a geografia, né? Para a história do Rio, né? Com certeza. Uma outra ideia aqui que me ocorreu, que é muito interessante, é visitar a ABL e visitar a Academia Brasileira de Letras, que eles têm a visita guiada. Então, a turma pode se inscrever, a professora pode inscrever e faz a visita guiada na ABL, né? E depois conhece os móveis, os pertences do Machado, e tem a biblioteca também da academia, que é aberta para os estudantes e tem sempre peças também. Se a gente tivesse que fazer um roteiro, e se a gente fosse construir aqui juntos um roteiro, quais lugares que não podem, assim, ficar de fora de jeito nenhum, na opinião de vocês? De um roteiro, de um passeio machadiano pelo Rio de Janeiro, Rio de Machado. Eu vou inserir mais um, que seria uma visita à exposição permanente lá no no CCBB, né? Lá na exposição, eu não sei o nome da exposição direito, é uma exposição das moedas, fica acho que no quarto ou quinto andar. Numismática, né? Tem uma exposição lá. Onde mostra uma cédula, né, comemorativa do Machado de Assis. Então, nessa cédula tem o rosto dele estampado de um lado, do outro lado tem uma foto, mais ou menos de 1905, da 1º de março, e no verso que tem a foto dele, tem um pedaço de Esaú e Jacó. Tem um trecho de Esaú e Jacó, onde eu não vou saber se está o trecho certinho, mas ele fala mais ou menos assim, pelas ruas do Flamengo, da Glória, eu não sinto falta das pessoas, mas sim das ruas, dos chafarizes, enfim, fala mesmo da geografia. Isso mesmo. Inclusive também vocês podem disponibilizar, eu mandei até, inclusive. Olha aí, professor, mais uma vez a gente vai disponibilizar nos links. Seus lugares machadianos. Eu acho que é isso, Paço Imperial, Praça 15 hoje em dia, né? Rua do Ouvidor, Colombo, passear por ali, Praça Tiradentes, os teatros, né? O Rio do Machado é o Rio dos teatros, recebia várias produções, né? Então, ele está sempre falando dos teatros, dos cafés, né, como você disse, das livrarias. E ele é muito engraçado que ele não fala da paisagem, né? O Rio se tornou uma cidade maravilhosa pela paisagem, mas o Machado eternizou as ruas, né,
nos livros, né? E o cotidiano, né? Olha, a gente estava com várias participações aqui, é porque o programa já chegou no talo. Olha, de novo o Adalto, a Carol, a irmã mais nova da Sheila, está dizendo que está arrasando. Ana Paula Braga, Denis Rodrigues, Adalto Tavares, Sandra Carvalho, o Alisson Naruhito, Carla Carvalho, Conrado Versiani, Thiago Fontinelli, Sônia, Ana Batista, Carla Damasceno, Júlia, enfim, a gente tem que encerrar o programa. Muito obrigada pela companhia de vocês. Olha, conteúdos no Facebook e no portal. Luciana, muito obrigada pela companhia. Você, Flávia. Sheila também, muito obrigada. Que isso, queria ficar mais 3 horas, tem muito assunto. Gente, obrigada, viu? Até o próximo programa.